Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de controle de processos. Nesta videoaula, nós iremos tratar do comportamento dinâmico de sistemas. Tá? Neste tópico, então, nós iremos analisar os efeitos das entradas em sistemas de primeira ordem. Então, só para relembrarmos, o estudo de sistemas de controle, de uma forma clássica, ela segue uma sequência lógica. O que vimos até agora, então, é a modelagem matemática, transformada de Laplace, função de transferência e diagrama de blocos. Todo sistema de controle exigirá uma modelagem matemática para chegar no conceito fundamental do estudo de controle, que é a nossa função de transferência. E como nós já vimos anteriormente, para se chegar nessa função de transferência, nós devemos aplicar a transformada de Laplace, modelo matemático. Então, uma vez desenvolvido o modelo matemático, iremos encontrar o coração do estudo de sistema de controle, que é a nossa função de transferência. Então, toda função de transferência, então, de uma forma geral, ela é uma relação entre a saída e a entrada, tá? Um errinho aqui, beleza? Entrada do sistema, tá? Lembrando que nós podemos ter funções de transferências que representam essa entrada e saída estando em termos de variável desvio. Então, uma variável desvio, como nós já estudamos, pode ser representada por um qualquer distúrbio, tá, que eu tenha no sistema, levando em consideração que eu estou trabalhando com a variação deste distúrbio. Então, considerando que antes de qualquer desvio que nós possamos ter no sistema, o mesmo encontra-se no estado estacionário, tá? Na condição x0, aqui. Tá? Assim, no início, quando nós tivermos t igual a zero, x de t igual a zero é igual a x0 e teremos, então, um valor nulo para a nossa variável desvio, representada aqui com x asterisco. Então, qualquer distúrbio no sistema irá acontecer estando ou mesmo no estado estacionário. Lembra daquilo que eu sempre falei para vocês, tudo começa do zero. Então, a função de transferência ela é fundamental no estudo de sistemas de controle, independente da origem. O que isso quer dizer, Um sistema que possui a mesma FT terá o mesmo comportamento, a mesma resposta. E a FT que tem a mesma cara, Vamos lá, a mesma carinha, a mesma representação, por exemplo, 1 sobre tal S mais 1, por exemplo, levarão as mesmas respostas perante mesmas perturbações. Tá? Então, essa é a graça, como eu já disse para vocês, da função de transferência. Isso que é legal, Então, eu tenho uma única função de transferência que pode representar aí diversos sistemas. Tá? Então, para que nós possamos avaliar um sistema de controle, como um sistema de controle funciona, é importante ter em mente seu comportamento dinâmico. Por quê? Tá? Nós temos que entender o comportamento dinâmico do sistema. Porque um controlador ele irá funcionar com base na dinâmica do sistema ou na variação temporal deste sistema. Então, é muito importante entendermos qual é o comportamento dinâmico de um sistema, se nós quisermos, então, desenvolver sistemas de controle para ele. Então, como nós iremos estudar o comportamento dinâmico de um sistema? Tá? Então, uma vez que eu tenho uma função de transferência conhecida do sistema, uma GP, uma G de S, GP de S, tanto faz aí, aplica-se na entrada do sistema um sinal de teste padronizado e conhecido. Então, aqui na entrada, essa entrada aqui será representada por um sinal padronizado e conhecido. Tá? E iremos, então, avaliar o comportamento dinâmico perante este sinal. Lembrando, que aqui nós temos uma função de transferência genérica, de forma genérica, onde G
né? Y e U estão no domínio da frequência e Y e U são, então, expressões algébricas polinomiais. Então, essa é a ideia do estudo do comportamento da dinâmica do sistema. Aplicar um sinal conhecido na entrada do sistema para avaliar o comportamento da saída. Dentre os sinais mais comuns que nós temos estão a função degrau, onde ocorre, então, na entrada, uma variação brusca e sustentável, tá? Então, eu vou passar, né, estar no estado estacionário, eu tenho um valor e passo para um outro valor. Então, um step para esse tipo de sinal de teste. Tá? Nós temos aí a função rampa, né, onde teremos uma variação crescente e linear, representada por uma função f de t igual a t. Nós temos a função parabólica, tá? A função parabólica, então, é baseada em uma equação de segundo grau. Então, a nossa entrada será representada aí por uma equação de segundo grau. Nós temos a função impulso, né, que é aquela função do delta de Dirac, que eu já expliquei para vocês quando nós fizemos a transformada de Laplace e apareceu esse delta de Dirac, né? O que é o delta de Dirac? A função, né? Onde nós temos, né, o valor da variável tendendo a infinito quando o tempo é igual a zero e nula nos demais valores de tempo. Aí nós podemos fazer um paralelo aí, né, de exemplificação de uma função impulsa, como se faz no estudo de DTR em reatores tubulares, lá em Lab 3, que vocês estão fazendo, né, onde nós aplicamos uma perturbação drástica na variável de entrada, né, e nós analisamos a resposta. Então, essa perturbação drástica, o que é? É a injeção do traçador no reator. Então, nós jogamos tudo de uma vez, né? A gente vai lá num determinado tempo, que é o tempo zero, né? Lembrando que nós temos no estudo da dinâmica o tempo zero como sendo o início de tudo, quando eu aplico a perturbação. E nós temos aí a função senoidal. É muito importante esse tipo de função em estudo de sistemas no domínio da frequência. Aplica-se, então, uma variação senoidal na entrada e verifica a defasagem ou a variação da amplitude deste sistema. Tá? De uma forma geral, então, essa é a ideia básica do estudo do comportamento dinâmico do sistema. Aplica-se uma perturbação, também conhecido como sinal de teste, esse sinal é conhecido, então essa perturbação é aplicada na entrada e observa-se, então, o comportamento da resposta. O comportamento dinâmico do sistema ele será a partir do instante zero, como eu já disse anteriormente para você. Então, no instante zero, considero o instante zero como um instante no qual eu apliquei a perturbação. Lembre-se, o sistema, ao ser perturbado, ele já está no estado estacionário e esse tempo zero é o tempo que nós temos como referência para analisar a resposta do sistema. Então, no instante zero, nós aplicamos o sinal de teste e verifica-se, então, o comportamento do sistema, avaliando, por exemplo, né, sua rapidez. O que é isso? O sistema é rápido, o sistema é lento? Avaliando sua oscilação, é oscilatório ou não. Então, nós temos aí alguns tipos de análise que nós podemos fazer. Lembrando que uma função de transferência pode representar mais de um sistema, indiferente de sua origem. E com base nessa generalização, que, como já disse anteriormente, e vou repetir bastante, isso é que é legal, né? Essa generalização, nós podemos propor o sistema de controle. Um ponto importante aqui nesta análise, então, é entender a resposta transiente e a resposta permanente. O regime transiente é a partir da aplicação do distúrbio, tá? Ele estava no regime permanente, apliquei o distúrbio, ele então vai para um regime transiente, até que atinja novamente o regime permanente. E quando será atingido o regime permanente? Teoricamente, quando o tempo tender a infinito. Então, quando o tempo tender a infinito, eu tenho o regime permanente. Porém, na prática, será considerado aí um certo valor em relação ao valor final. Nós veremos isso mais tarde. Agora, nós vamos ver, então,
vamos começar a estudar os sistemas de primeira ordem. Tá? Vamos começar a analisar o comportamento do sistema de primeira ordem. Primeiro, vamos ver o que, né, é um sistema de primeira ordem. Então, sistemas de controle, tá, em termos do comportamento dinâmico, eles são classificados segundo sua ordem. Sistemas de primeira ordem será todo sistema proveniente de uma equação diferencial de primeira ordem. Olha aqui, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, então eu terei uma função de transferência de primeira ordem, um sistema de primeira ordem. E aqui nós temos, né, como avaliar, seguindo dois casos. Primeiro, quando este A0 aqui for diferente de zero. Então, o que eu faço? Quando isso acontecer, é conveniente dividir o modelo por A0. E com isso nós podemos definir duas variáveis fundamentais para sistemas de primeira ordem: a constante de tempo, o tal P, e a constante de ganho do sistema. Tá? Essas variáveis, então, caracterizam um sistema de primeira ordem. Então, veja o que foi feito aqui. Dividiu-se todo o meu sistema por A0, A1 dividido por A0, isso aqui representa o tal P, ou constante de tempo. Dividimos por A0, ficou só Y, B dividido por A0, tá? B dividido por A0 é a nossa constante de ganho, vezes a f de t, que é a minha entrada, né? Então, f de t é uma entrada do sistema, y de t é a saída do sistema. Logo, nós iremos retornar à discussão do significado físico dessas duas constantes importantes aí no estudo de dinâmica de sistema. Tá? Então, aqui, veja bem, tá? Nós temos, então, a representação agora do meu sistema de primeira ordem, substituindo o tal P e o K, e nós iremos aplicar, então, a transformada de Laplace na equação. Então, essa equação, tá? Essa equação aqui, ela é uma equação característica de um sistema de primeira ordem. Esse sistema também é conhecido, que é o Kp tal ps mais 1. Tá? Então, nós aplicamos aqui a transformada de Laplace. Então, eu tenho tal p, Laplace da derivada de y dt, mais Laplace de y é igual a Kp, Laplace da f de t. Então, y como sendo a minha saída e f de t a minha entrada, nós temos aqui a equação característica genérica de primeira ordem. Esse sistema é conhecido como atraso de primeira ordem ou atraso linear. Por que é conhecido como atraso? O que é esse atraso, né? Porque se aplicarmos, por exemplo, um sinal do tipo degrau na entrada, a resposta do sistema ela não é instantânea. Temos um atraso nessa resposta. Por isso, atraso de primeira ordem. Bem, então, vamos lá. É um sistema conhecido como atraso de primeira ordem, porque a resposta não será instantânea após aplicarmos uma perturbação na entrada. Também este sistema é conhecido como autorregulador. Quando aplicamos um sinal do tipo degrau, o mesmo que nós fizemos a análise ali para o atraso linear, tá? O que é uma perturbação sustentável? O sistema atinge um novo estado estacionário. Então, tem-se uma variação limitada da variável de saída. Ela se regula. Então, vamos pegar, por exemplo, um tanque de armazenamento, onde nós temos uma resistência na saída ou uma válvula. Então, eu tenho uma resistência na saída ou uma válvula. O que vai acontecer? Mesmo que eu tenha uma perturbação na entrada, esse sistema ele tende a atingir um estado estacionário. Então, ele auto se regula. Tá bem? Agora, nós podemos ter uma outra condição. É o caso o A0 igual a zero. Então, se o A0 igual a zero, esse termo aqui vai sumir. Eu tenho A1 aqui, B, F de T. Vamos dividir agora, né? O conveniente é dividir tudo por A1. Dividindo por A1, eu chego neste sistema. Aplicando, então, a transformada de Laplace, obtemos esta equação aqui, que representa, como nós já discutimos em modelagem,
um comportamento capacitivo ou puramente integrador. O que significa um modelo desta forma aqui, pessoal? É um modelo onde eu não tenho aquele modelo lá do tanque, ele não tem uma resistência ou possui válvula na saída. Eu tenho F de entrada igual a F de saída. Então, quando eu avalio a F de entrada constante, eu terei, então, uma função de transferência que relaciona a minha saída, que é o H, e o F de saída, e eu terei, então, algo desta forma. Quando eu avalio a variável de entrada em relação à altura, eu terei algo dessa forma. O que muda para uma análise para outra é que eu terei um Kp sobre S de um jeito e terei um K menos Kp sobre S de outro jeito, implicando, então, né, neste comportamento capacitivo ou puramente integrador. Então, ele irá fazer o quê? Ou vai transbordar, porque o nível somente irá crescer, não tem aquele sistema autorregulatório do sistema de primeira ordem quando o A0 é diferente de zero, ou ele irá esvaziar, tá? Ou ele irá esvaziar. Então, isso é o comportamento capacitivo que nós já discutimos lá no tópico de modelagem matemática. Então, um sistema de primeira ordem, de forma geral, tem como característica a capacidade de armazenamento de massa e de energia e apresenta uma resistência associada ao fluxo de massa, energia e momento. O que é essa resistência aí? Essa resistência nada mais como é representado, desculpa, essa resistência no meu modelo. Essa resistência é apresentada como o atraso. Por isso, que é um sistema de atraso linear, né, ou de primeira ordem. Então, para análise aí da dinâmica do sistema, temos os seguintes passos a serem seguidos. Primeiro, a perturbação. Tenho que definir o sinal padrão de teste e aplicar a este sinal a transformada de Laplace. Uma vez que eu fiz isso, eu substituo o sinal de teste, tá, em transformada de Laplace na função de transferência do sistema. Então, são duas coisas, né? Já passei para aquela fase de fazer o modelo, aplicar Laplace e encontrar a função de transferência do modelo. Agora, nós vamos analisar somente o sinal. Então, eu escolho o sinal, defino o sinal, aplico o Laplace no final e substituo, então, este sinal lá na função de Laplace. Substituo onde? Este sinal está relacionado com a entrada. Então, nós temos lá que a saída de S é igual a GP de S vezes F de S, né? Que é a nossa entrada, ou um E de S, a nossa entrada. Então, aí, nesse lugar da entrada, é que nós iremos substituir o valor do sinal em transformada de Laplace. Uma vez substituído, então, o sinal na transformada de Laplace, nós iremos encontrar uma equação, né, que representa aquele sistema. Que representa aquele sistema. Só que nós devemos, então, para estudar a dinâmica deste sistema, aplicar a transformada inversa. Por quê? Porque aí nós iremos analisar o comportamento no domínio do tempo, que é a dinâmica. Mas para chegar da função de transferência para a transformada de Laplace inversa, nós teremos que fazer as frações parciais, ou seja, aplicar a expansão de frações parciais na função de transferência obtida ao adicionarmos a perturbação. Então, a resposta do sistema ele depende dessa perturbação, né? Qual é o tipo do sinal que eu estou aplicando na entrada. Então, vamos analisar aqui a resposta de um sistema a uma perturbação de grau de amplitude genérica A. O sistema de primeira ordem, então, já foi caracterizado e definimos que o mesmo possui duas constantes muito importantes, que é o tal P e o Kp. Agora vamos começar a analisar o comportamento dinâmico aplicando um sinal de teste na entrada para verificarmos o que acontece, então, com essa saída. Então, uma vez definido o sinal de entrada, o que nós vamos fazer? Aplicar a transformada de Laplace. Então, um sinal do tipo degrau, U de t, nós vamos aplicar o Laplace em U de t, e isso nos resulta A
sobre S, né? Esse U de T sendo de amplitude A. Beleza? Então, A sobre S. Se fosse um degrau unitário, 1 sobre S. Tá? Por quê? Porque essa amplitude seria 1. Tudo depende aí dessa amplitude. Substituindo, então, o sinal que nós temos na FT de primeira ordem, no lugar da entrada, então substituindo aqui, ó, né, o nosso A sobre S, que é igual à minha entrada, na função de transferência, nós temos, olha aqui a função de transferência característica de primeiro grau, y de S sobre f de S, Kp tal S mais 1. Então, y de S é igual a Kp tal S mais 1 vezes f de S, que é a minha entrada. Substituindo aqui no lugar da entrada A sobre S, nós chegamos nesta equação. Aqui nós iremos fazer uma expansão de frações parciais. Neste caso aqui, nós temos duas raízes reais distintas, né, representadas, uma das raízes será menos 1 sobre tal, e a outra raiz será zero, e nós vamos fazer a expansão, e nós obtemos, então, aqui, né, faço a expansão aqui, nós obtemos a seguinte função de transferência. Tá? Não vamos entrar aqui em detalhe na expansão das frações, porque nós já tivemos todo um estudo lá, um capítulo, digamos aí, do nosso curso, voltado à parte de expansões parciais, quando nós trabalhamos lá com as funções, com a transformada de Laplace. Então, aplicando aqui, então, a transformada de Laplace inversa, nós iremos obter esta equação, tá? Aplicando, nós obtemos essa equação, e com isso aqui eu tenho a representação do comportamento dinâmico do sistema. Dinâmico por quê? Porque eu saí aqui do domínio da frequência, domínio S, domínio de Laplace, e voltei para o domínio do tempo, tá? Então, agora vamos analisar essa resposta dinâmica que nós temos, tá? Graficamente, o que nós temos? Nós temos um comportamento exponencial do sistema, devido a esta parcela da minha equação, tá? Devido a essa parcela aqui da minha equação, eu tenho um comportamento exponencial. Tá? Matematicamente, temos algumas questões que podemos analisar. Primeiro, qual é o valor final do sistema? Então, se nós adotarmos aqui, né, aqui na nossa equação, tá? Se nós adotarmos aqui na nossa equação que representa a dinâmica, aquele conceito que eu disse para você, em que o regime permanente, que é o valor final do meu sistema, é quando o tempo tende a infinito, se nós adotarmos isso aqui na nossa equação, ou seja, tempo tender a infinito, o que nós teremos? Nós teremos menos exponencial de menos infinito, tende a zero, né? Então, 1 menos 0 fica 1. Nós teremos que o valor final, tá? O valor que irá atingir o novo estado estacionário, será dado por y igual a AKP. Tá? E quanto maior o ganho, o que é o ganho? O ganho é o Kp, né? Nós temos para o sistema de primeira ordem duas variáveis que caracterizam esse sistema, que é o tal P, constante de tempo, e o ganho, T. Então, nós temos aqui, quanto maior o ganho do sistema, maior o valor final atingido. E claro que depende também da amplitude, mas quanto maior o Kp, maior o valor final atingido. E o que significa fisicamente, então, o Kp? O Kp dará uma noção da sensibilidade do sistema. Quanto maior o valor do ganho, mais sensível será a variável de saída frente a uma perturbação na variável de entrada. Então, este Kp aqui, eu tenho como defini-lo, tá, sendo a variação de saída sobre a variação de entrada. Tá? Porque, olha, eu tenho uma variação aqui na minha saída, e esta variação de saída se deu, tá? Mediante a uma variação que nós tivemos na entrada. Que variação é essa? Nós estávamos no estado estacionário e o valor da entrada passou para outro valor. Neste caso aqui, um step de amplitude A. Então, ele saiu de um valor e passou para um valor de amplitude A. Então, nós temos
AKP. Então, isso aqui é importante para a gente, tá? Essa linha aqui, ó, que define o valor final, é AKP, tá? Então, muito importante termos isso em mente. Qual que é a definição do tal P? Qual que é a definição, então, do tal P, da constante de tempo? Então, se nós substituirmos agora, tá, o T igual a tal P, aqui, ó, então nós teremos 1 menos exponencial de menos 1, essa fração aqui, ó, só essa fração, tá? 1 menos exponencial de menos 1 igual a 0,632. O que significa? Significa, né, que quando o tempo decorrido for igual a tal P, vamos aqui, ó, isso aqui é tal P, tá? Tudo tal P aqui, faltou o P. Quando o tempo decorrido for igual a tal P, nós teremos evoluído a nossa resposta, tá? Nós teremos evoluído a nossa resposta em 0,632 AKP, ou seja, 63,2% do valor final. Então, essa é a definição da constante de tempo. Tempo necessário para a resposta atingir 62 ou 63,2% do valor final. Se nós olharmos, então, aqui para os dois últimos, tal, ó, 4 tal, P, 5 tal, P, né, nós já temos uma grande evolução da resposta. Então, a resposta está atingindo praticamente aí o valor final. Alguns autores, tá, o estado estacionário, né, alguns autores consideram, então, que o estado estacionário, o valor final, é quando tempo, né, o tempo for igual a 5 tal P. Tá? Então, que nós teremos aí 99,3% do valor final. Para nós, então guardem bem isso aí, para nós vamos considerar, tá, 4 tal P. Com 4 tal P, ou seja, 98,2% do valor final, nós já podemos considerar que o sistema atingiu o estado estacionário e este valor é o valor de AKP, ou o valor final. E qual o significado físico do tal P, dessa constante de tempo? É a medida da velocidade da resposta. Quanto maior o valor do tal P, mais lenta será a resposta. Então, aqui, neste exemplo, o que nós temos? Nós temos ali um tal P, tá, com determinado valor, beleza? E nós temos essa resposta. Então, um tal P de 2, por exemplo, ele será mais rápido do que um tal P de 100. Tá? Se nós tivéssemos um tal P de 100, o que ia acontecer? Ele seria um comportamento, tá? Talvez fique ruim de vocês verem aqui, mas siga aí o meu mouse, né? Então, o comportamento ia fazer o quê? Ele viria dessa forma, mais lenta, e para atingir aqui, olha, que é o 63,2% do valor final, iria levar mais tempo para isso. Então, o tal P é a medida da velocidade da resposta. Quanto maior o valor tal P, mais lenta a resposta do sistema. Então, um resumo aqui dessa análise frente a uma perturbação de grau de amplitude, o que nós temos? Tá? Um sistema de primeira ordem, quando aplicado uma perturbação de grau de amplitude A, terá um comportamento exponencial, o valor final será dado por AKP, né, amplitude do sinal versus o ganho. Quanto maior o ganho do sistema, maior o valor final. Kp representa a sensibilidade do sistema. Quanto maior, ficou um A mais aqui, quanto maior o valor de Kp, mais sensível é a variável de saída, frente a uma perturbação na entrada. A constante de tempo é definido, né, como o tempo necessário para o sistema atingir 63,2% do seu valor final. Então, a evolução que nós temos, o sistema terá evoluído 63,2% na sua resposta. A constante de tempo representa a medida da velocidade da resposta, e quanto maior a constante de tempo, mais lento será a resposta. E agora, uma pergunta que eu faço é: podemos fazer
a mesma discussão para outro tipo de sinal, teste? A resposta é sim. Tá? Basta aplicar toda a análise feita anteriormente. Que é isso? Aplicar a transformada de Laplace no sinal de teste. Então, eu já pulei para essa parte. Então, eu já defini a função de transferência do meu sistema. Fiz a modelagem, apliquei a transformada de Laplace no modelo e encontrei o meu, a minha função de transferência que representa o meu modelo. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um modelo de primeira ordem. Tá bem? Então, já feito isso, agora eu vou para o estudo do sinal de teste. Então, eu aplico a transformada de Laplace no sinal de teste, substituo este sinal de teste na função de transferência, faço a expansão em frações parciais da função de transferência e aplico a transformada inversa. Então, posso fazer isso para qualquer tipo de sinal de teste. Tá? Então, agora, olha, uma resposta aí do tipo sistema, né, de primeira ordem, onde nós temos uma perturbação do tipo rampa unitária. Então, como já discuti com você anteriormente, uma função rampa unitária é dada por f de t igual a t. E sua transformada de Laplace é 1 sobre s ao quadrado. Aplicamos, então, a função de Laplace aqui no t, 1 sobre s ao quadrado, substituímos este sinal rampa na função de transferência, eu tenho aqui, aplicamos então a expansão em frações parciais, nós temos a função aqui em frações parciais, aplica-se a transformada inversa, a transformada de Laplace inversa, e nós teremos a nossa resposta, ali o Kp vezes t, menos Kp tal p, mais Kp tal p exponencial de menos t, dividido por tal P. Então, essa daí é a equação no domínio do tempo que representa a dinâmica deste sistema mediante, então, uma perturbação do tipo rampa unitária. Graficamente, tá? Graficamente, temos uma resposta que segue o sinal de teste. Tá? Após, então, um período inicial transitório, que é este aqui, a entrada rampa, né, que é representado por esse RT aqui, produz uma saída rampa com inclinação igual a Kp vezes a amplitude da rampa. Então, veja aqui a minha saída. Então, eu tenho essa parte aqui que é oscilatória e depois eu tenho uma resposta, uma saída rampa com inclinação Kp vezes a amplitude da rampa. Mas tá? Que se desloca no tempo. Tá vendo? Ela não fica. Aqui está a rampa, aqui está a minha saída. Tá vendo? Está deslocado no tempo. Quem faz esse deslocamento é a constante de tempo do meu processo, o tal P. Então, matematicamente, nós temos, tá, essa defasagem, tá, como sendo a constante de tempo de um sistema físico. Tá? Então, a diferença aqui, ó, num determinado instante, tá, entre o R de t, que é a rampa, e o Y de t, que é a minha saída, então a diferença aqui é o que nós chamamos de erro estacionário. Tá? A defasagem, que é para a mesma saída, eu tenho dois valores, né? O valor aqui que representa a rampa e a minha saída, né? Para o mesmo valor aqui na saída, eu tenho, então, este valor da rampa e este valor da saída, e esta defasagem significa o tal P, tá? Que é a constante de tempo de um sistema físico. E aí eu posso aplicar esse tipo de sinal, esse tipo de análise em qualquer outro sinal. Podemos fazer lá num senoidal, vamos lá e fazemos toda a análise de um sistema senoidal e a gente vê o comportamento dele, tá? Num pulso, no parabólico e assim por diante. Bem, olha, nós temos aqui representado alguns sistemas de primeira ordem que estão no nosso dia a dia. Pode não estar dentro da nossa área de atuação, que é a engenharia química, mas está no nosso dia a dia. Sistemas de aquecimento, que está na nossa área de atuação, sistema de armazenamento também, e sistema de motor elétrico e mecânico, e sistema mecânico de rotação. Esses não estão no nosso dia a dia,
no nosso, quer dizer, estão no nosso dia a dia, mas não dentro da nossa área de aplicação. Mas aqui eu apresento para vocês terem uma ideia. Tá? Então, sistema de aquecimento, olha, sistema de primeira ordem, 1 sobre tau S mais 1. Este aqui representando a saída, temperatura do sistema e a temperatura de vapor que faz a mudança da temperatura. Tá? O armazenamento, representando então o HS, que é o nível do tanque e a vazão na entrada. Nós temos também aqui a velocidade do motor elétrico e o sistema mecânico. Veja, é tudo 1 tau S mais 1, 1 tau S mais 1, K tau S mais 1, 1 sobre JS mais B. Por quê? É tau S mais 1, como se fosse tau S mais 1 aqui, a representação, porque no sistema mecânico eu uso outras variáveis aí que não é do nosso dia a dia, não é da nossa área de atuação, mas que pode estar no nosso dia a dia. Tá? Então aqui, pessoal, eu apresentei para vocês toda a análise feita em sistemas de primeira ordem. Para a próxima aula, nós iremos fazer análise em sistemas de segunda ordem, tá bem? Então, eu vejo vocês na próxima semana. Um abraço para todos.